Boa tarde. Então, vamos dar início. Primeiro, eu quero dar um retorno do Rodrigo. O Rodrigo está numa reunião, porque ele é chefe de departamento lá na Universidade, né, Estadual do Cariri, onde ele trabalha. Então, ele, como representante, ele não pode estar presente, então, ele está ausente. Mas vamos lá. Eu quero falar, antes de mais nada, obrigado pela presença de todos. Há uma coisa que me traz na memória muito forte, porque eu ainda era adolescente, fazia teatro, né, amador na escola, e nós montamos uma peça chamada A Excelência. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com os penitentes, digamos, porque temos dois penitentes no espetáculo, e eu nunca esqueci a música, e eles cantavam benditos, né? Cantavam, faziam as excelências, e isso me marcou bastante. E tinham as suas penitências, seus açoites. Então, basicamente, eu queria falar isso. Mas vamos lá, os trajes penitenciais barbalenses na prática cultural popular. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, pode passar mais uma, por favor. Então, o alvo da nossa investigação, né, são os trajes das Irmandades dos Penitentes do município de Barbalha. Barbalha, ela fica no subestado, ali numa região que engloba, pode ir passando, 11 municípios. É uma região muito religiosa, é importante ressaltar isso, né? E quem são os penitentes, né? Os penitentes são os integrantes de irmandades de leigos não oficializados que se penitenciam com vistas à salvação individual e coletiva, auto-infligindo castigos corporais ou psicológicos, autoflagelação através de chicotadas, dança votiva, mendicância, mendicância itinerante, longas caminhadas acompanhadas de orações e benditos, privações materiais, entre outras práticas rituais. Praticam o catolicismo devocional. Isso é um trecho, né, uma citação de Carvalho, 2011, mas retrata bem o que é essa região do Cariri, principalmente Barbalha. Barbalha, ela é um centro de uma celebração muito famosa aqui no Ceará, né, que é a Festa do Pau da Bandeira. E antes, os penitentes, eles não estavam inseridos nessa festa, coisa que eles passaram a fazer parte a partir de algumas décadas atrás. Então, resumindo, eles faziam parte do movimento que acontecia durante a Semana Santa, quando eles saíam nessas penitências, nesse movimento de mendicância, de flagelação, mas tudo isso em segredo, ninguém poderia revelar nada, né? Ninguém sabia a identidade desses penitentes. Pode passar. Então, as irmandades mais conhecidas você tem do sítio Cabeceiras e do sítio Lagoa, e normalmente eles estão organizados em grupos, né, que são as chamadas irmandades, como já foi citado. Na tradição, ao contrário de uma ordem eclesiástica, né, os irmãos são católicos, principalmente leigos, eles não são padres, eles não são monges nem religiosos tradicionais, eles podem ser casados, né, ter uma vida completamente normal, mas eles, quando fazem parte dessas irmandades, eles têm um papel especial e, claro, como eu vou falar mais lá na frente, só participam homens, apesar que as mulheres acompanham os grupos, né, cantando também excelências ou excelências, como queira. Então, basicamente, é muito ligado aos cultos, né, católicos, sendo hoje em dia, com essa ressignificação das atividades penitentes, eles passaram a fazer parte de todas as atividades folclóricas e culturais, né, inseridos nos movimentos da Secretaria de Cultura do município de Barbalha. Pode passar, por favor. Os penitentes também, eles fazem parte, né,
de alguns ritos, como os velórios, muitas vezes eles chegam aí a velórios, ou também na hora de enterrar seus mortos. Então, as principais irmandades, como eu já tinha dito, são as Irmandades da Cruz, do sítio Cabaceiras, ou Cabeceiras, existe uma variação, eu vi as duas escritas também, e Irmandade do sítio Lagoa. Pode passar. Então, a origem disso tudo, né? A gente tem uma Idade Média, historicamente, né? Uma religiosidade muito forte, né? E esses flagelantes, esses penitentes, né? Que sacrificam o próprio corpo, né? Pedindo em orações ou fazendo esses movimentos que vão ser formados em irmandades, eles surgem basicamente no contexto da peste negra na Idade Média. Isso é uma informação de Munhoz e Rossetti, né, 2017. E aqui a gente vê uma primeira imagem, né, de um registro histórico, que são dos penitentes de Montpellier, né, na França, no século XVII. Então, a gente já pode ver, né, um corpo recoberto, né, usando um capuz até longo, né, onde você só vê os olhos. Então, você você não ter sua identidade revelada era a característica principal dos penitentes. Só se descobria-se, né, a identidade do penitente quando ele morria. Isso também foi muito forte e vivenciou isso nas Irmandades de Barbalha durante praticamente 200 anos. Pode passar. E vamos às origens dos trajes. A pesquisa, ela sofreu, como muitos de nós, com a questão do momento que a gente vive, né? Da questão do Covid, que impossibilita a gente de se movimentar, ainda mais se a gente pensar que a maioria desses penitentes, dessas pessoas que fazem parte dessas irmandades, também são pessoas de idade e ficaram muito reclusas. Então, a gente fez alguns contatos, né? Além de toda a pesquisa de referenciais bibliográficos, né? A gente contactou a Secretaria de Cultura de Barbalha e tivemos algumas informações precisas e que nos foram passadas a respeito dos trajes e da confecção dos trajes. Então, basicamente, a origem dos trajes, como a gente vai ver a seguir, logo na frente, ela tem origem, né, no padre Biapina. Padre Biapina, ele foi um padre muito famoso aqui do Ceará, que estabeleceu naquela região. Ele é um homem, a história dele é muito registrada na história do Ceará, e ele que trouxe essa referência desses trajes, né, e foi durante muitos anos guardada essa tradição e seguiu-se, né, essa tradição que é sobrevivente hoje, o que a gente tem no traje principal, principalmente na OPA, que a gente vai ver. Pode passar, por favor. Então, o traje hoje, ele tem essa, vamos dizer, essa continuidade, né, da relação do rito com o passado, ele tem essas referências do traje, né, de Padre Biapina, mas quando as irmandades foram integradas nesse cortejo cultural dos últimos anos, principalmente nas festas, né? Não só na festa do Pau da Bandeira, mas em todos os eventos culturais que eles são convidados a participar, você tem uma incorporação de trajes padronizados, né? Os grupos passaram aos poucos a ocupar um novo status e até então que não era acessível a eles. Eles passam a fazer parte de uma hierarquia e se tornam símbolo do folclore e da cultura popular. Isso não é uma coisa que agradou a todos, diga-se passagem, porque expôs ele e tirou, né, essa questão deles não serem conhecidos. Eles passaram a ser conhecidos e a identidade deles revelada. Pode passar. Então, instaurada essa padronização, cerca de 50 anos atrás, os penitentes passaram a usar, né? Então, nessa padronização, você tem camisas brancas e calças preta, branca ou azul, azul marinho, e sobre elas o uso das roupas, que pode ser preta do sítio Cabeceiras ou Cabaceiras, como queira, ou azul marinho do sítio Lagoa, né? Com cruzes e faixas verticais brancas e aplicadas em toda a sua extensão. Então, vocês podem ver à esquerda essa imagem dos penitentes do sítio Cabeceiras e à direita os penitentes do sítio Lagoa. E a gente vê pequena diferença, né, na forma de aplicação em cima dessas roupas, que também podem ser chamados
mortalhas, como queira, e para muitos, né, até inclui na nomenclatura abadás, que é esse traje que é utilizado por eles. Mas a gente vê diferenças básicas entre o sítio Cabeceiras e o sítio Lagoa, né, na composição da imagem da cruz e na aplicação do bordado. Pode passar, por favor. A opa, né? A opa, como eu falei, é também conhecida como mortalha, é o traje, né, mais visível desses penitentes. Ela tem essa abertura nas cavas, por onde passam os braços, na parte frontal, e por vezes é presa por um ponto no colarinho, deixando aparecer a veste inferior. Ela é usada por membros de confrarias ou das irmandades, especialmente quando participam de alguma função religiosa solene. Também por membros de algumas cortes no exercício de suas funções. Suas cores e aplicações variam conforme a tradição de cada irmandade. Então, uns usam a preta, outros usam azul marinho. A opa é considerada a peça mais importante da indumentária, embora com suas diferenças para as irmandades caririenses, tem aplicadas na parte frontal várias imagens de cruzes. Pode passar. Aqui a gente vê, né, a OPA com essas aplicações e uma aplicação que chama atenção, né, o Sagrado Coração, em vermelho. E aqui, essa OPA específica é uma OPA de um decurião, né, ou dos decuriões, né, que são os chefes e mestres disciplinadores das irmandades penitentes. É como se fosse o comandante, a pessoa mais ilustre, né, a pessoa que normalmente carrega a tradição e é responsável também passar essa tradição. São as pessoas normalmente mais velhas e que, literalmente, do que eu pesquisei, do que eu li, do que a gente também viu, o Rodrigo ele mora próximo, né, do Cariri, e ele conseguiu alguns depoimentos à parte também de próprios colegas que fazem esse tipo de pesquisa na universidade, né? Você tem quase uma extinção, né? Porque as pessoas estão morrendo e a tradição está deixando de ser passada e os jovens não se interessam muito. Pode passar, por favor. O capuz faz parte, né, de manter eles não serem conhecidos, né? A identidade deles continua preservada, escondida. Normalmente o capuz ele é branco, arredondado, ele cobre o rosto inteiro, deixa espaço livre somente na região dos olhos, através de uma fenda de tecido rendado com a aplicação de uma cruz preta nas costas da cabeça. O capuz é feito em um tecido considerado leve e respirável, o murim. O decurião é o único membro que usa o capuz com todo o rosto descoberto, sendo este, né, desvelar opcional para cada ordem em algumas épocas. Então, hoje em dia, todo mundo conhece quem são esses penitentes que fazem parte das irmandades, porque as próprias, vamos dizer, redes de comunicação, jornalistas, pesquisadores, com o tempo passaram a revelar quem essas pessoas, né? Então eles deixaram de ser desconhecidos e passaram a ser conhecidos. O capuz não passa mais a esconder. Pode passar, não necessariamente. Então, o que era, né, o anonimato, o que o capuz, né, ajudava a manter esse anonimato, né, e com a instrução dada pelo decurião de não se revelarem, fatores como a exibição em cortejo público, a luz do dia, a presença dos fotógrafos, dos cineastas, televisões de todo o Brasil já foram registrar, né, essa tradição que é muito forte e conhecida lá no Cariri. Então, essa revelação foi inevitável, como eu afirmei antes. O anonimato, como característica marcante durante as primeiras décadas da tradição, pareceu esvair-se sobre as trilhas do tempo. Então, perdeu-se o anonimato. Pode passar. A cor do traje acaba por enfatizar a materialidade, a criação de imagens mentais, as quais o fiel evoca a partir do que lhe é visível, invisível e transcendental. Então, tem essa função mística. Pode passar. E quais são as cores, né, que nós vemos, podemos enxergar nos trajes? E por que delas? O branco, usado na maioria das peças interiores dos trajes dos penitentes, camisa e calça, nos revela a ideia de pureza e limpeza. Remete também à túnica branca usada por Cristo no Calvário, bastante representada iconograficamente, simbolizando no catolicismo a bondade e a santidade. Pode passar.
nós vemos o branco muitas vezes em trajes religiosos. As vestes brancas seriam capazes de testemunhar a pureza por toda a eternidade. Lembremos que a autoflagelação ou disciplina das irmandades não apenas serviria para a remissão dos pecados, mas também para solicitar a intervenção do poder divino, aplacando a ira das forças da natureza em tempos de seca ou inverno rigoroso, como também minimizando as tragédias do cotidiano. A região do Cariri ela é muito, né, abalada pelas secas, a região, né, que carece de chuvas. Então, quando havia secas muito prolongadas, então o movimento das irmandades se tornava, né, muito forte, porque eles pediam, né, e o autoflagelo era uma forma também, né, de uma troca, digamos, com esse pedido. Pode passar. Em alto contraste ao branco das calças e camisas, o traje das irmandades apresenta o preto ou azul marinho nas camadas mais exterior das vestes. Então, a gente vê essas diferenças, uns usam preto, outros usam azul marinho. Pode passar. 15 minutos, tá, Ricardo? Tá, O preto passou a ser irremediavelmente ligado à morte, ao pecado, aos aspectos negativos. O preto associado à terra, entre os quatro elementos, está ancorado no mundo subterrâneo das sombras e encarna a profundeza da angústia infinita em que o luto aparece como símbolo da perda irreparável. Então, o preto está muito ligado ao luto. Pode passar. O azul, principalmente nos penitentes do Sítio Lagoa, eles trazem suas roupas a cor azul, que está simbolicamente ligada à ideia da infinitude. No cristianismo, é a cor da Virgem Maria, Mãe de Cristo, muito reverenciada pelos penitentes. Embora ligada à Imaculada, o azul está intimamente conectada ao princípio do masculino, já que, a princípio, essas ordens são basicamente masculinas. Pode passar. É um ritual resumidamente, é um ritual masculino, né, reservado somente aos homens, pois a tradição não reconheceria as mulheres como aptas às penitências do corpo, devido à sua fragilidade física. Né? Quando você tem a penitência, e eu vou já falar para encerrar, né, sobre isso, como é feita essa penitência, as mulheres não são consideradas fortes para vivenciar isso. Pode passar. Os tecidos, basicamente, né, tanto as calças como as roupas, são confeccionados em tecido Oxford, um tecido barato. A gente sabe que é um tecido, digamos assim, pobre, mas é um tecido mais barato em que pode ser comprado. Isso foi dona Selene Queiroz que nos disse em entrevista, né? Ela afirma que sobre a escolha do tecido, a fabricação dos trajes, eles procuram tecidos que não amassam muito e que não desbotem, pois quando viajam não tem ferro para passar as roupas. Sabe-se também que é um tecido quente. A maior parte dos trajes são fabricados por costureiras das próprias irmandades, porém, nos últimos anos, o trabalho tem sido, em parte, terceirizado, devido ao envelhecimento das costureiras tradicionais e à falta de interesse dos jovens no ofício. Então, alguns chegam a comprar, como ela também disse. Pode passar. A imagem do Sagrado Coração, a gente vê na OPA do decurião, né? Ela é aplicada no meio do peito, ela tem a questão simbólica, né, que Cristo é vestido com uma túnica vermelha, significando o amor vivo de Deus e o fogo do Espírito Santo, segundo a crença capaz de preencher os corações dos fiéis. E nessa peça aplicada é feita com tecido vermelho, também de Oxford, né, relembra mais uma vez o sangue derramado no sofrimento do Nazareno. Pode passar. A cruz, para os penitentes, a simbologia da cruz também serve para deixar claro aquele a quem se adora e se homenageia antes, durante e depois do suplício. Pode passar. As procissões, né, antigamente eram realizadas durante a noite, eles saíam em comitivas, entoando as orações, excelências, ladainhas, benditos, partiam das encruzilhadas, paravam durante o caminho, onde encontravam cruzeiros afixados nas estradas, nas moradias, onde pediam esmolas, continuam fazendo isso ainda hoje, né, e finalizavam suas andanças nos cemitérios ou igrejas, para realizar os rituais de autoflagelo e as orações para os defuntos. Pode passar. Aqui a gente vê a cruz com o vestuário,
e à direita o cruzeiro da Irmandade da Cruz. Então, são símbolos que fazem parte do ritual nessas procissões e são carregados muitas vezes pelos decuriões. Pode passar. A imagem da cruz está presente estampada nos trajes penitenciais como objeto símbolo da Irmandade e está também presente nos gestos corporais, no sinal da cruz, nos movimentos corporais de mortificação. Para os penitentes, foi Frei Beapina que deixou tudo, ele deixou tudo. Ensinou como é que o homem andava com a cruz, ensinou como fazia e trazia os cachos feitos de Recife. Os cachos está no ato penitencial, no flagelo. Pode passar. E aqui a gente tem as disciplinas, e a gente pode ver essas disciplinas, né, esses cachos. As disciplinas são esses objetos que batizam e são batizados pela ação penitencial, podem ser definidos como um instrumento provido de uma espécie de lâmina talhada em ferro, geralmente em forma de meia-lua, presa na ponta de uma tira feita dos materiais citados. Em movimentos de vai e vem, realizados de ambos os lados das costas, direita e esquerda, alternadamente, os penitentes se chicoteiam em movimentos rápidos e contínuos até as chagas aparecerem e o sangue escorrer. Então, só quando o sangue escorre é que é o momento máximo, né, desses penitentes, que eles estão se flagelando. Pode passar. Então, atualmente, já estou encerrando, o ritual do autoflagelo não acontece mais. Hoje eles caminham pela cidade do fim da tarde até a meia-noite pedindo esmolas. Então, segundo aqui a citação de Damasceno Oliveira, 2019, eles dizem que nós deixamos de se cortar faz tempo, faz tempo. Evolução, como é que diz? As coisas vão mudando, né? O bispo disse que não era bom se cortar, não. Por que não? Se cortar no cemitério não é bom, não. Se fosse no outro canto. Mas no cemitério ele disse que era contaminado. Ora, no hospital tem infecção hospitalar. E no cemitério? É certo, o doutor também disse que não. Pode passar? E eu concluo, né? Então, concluindo todo esse trabalho, que ele desperta, né, o desejo de continuar ainda mais a fundo e buscar outros grupos de penitentes, a penitência através da autoflagelação, ela não existe mais entre os penitentes de Barbalha. E a manifestação da fé sobrevive através das orações e esmolas. A tradição e, portanto, o traje espetacularizaram-se. Ao mesmo tempo que o corpo era realçado na flagelação, hoje é simbolizado pelo traje e seus objetos, capazes de ressaltar imageticamente as crenças daquele corpo antigo, penitente, tanto pela forma contorcida que sangrava, quanto pela cabeça erguida que agora canta. O traje é um atributo dos penitentes em suas cores e formas, dando-lhes respeito, admiração e um certo mistério aos que desconhecem sua representação e participando ativamente da tessitura da cultura, da religiosidade e da vida social. São símbolos barbalhenses de um tempo pretérito da própria história, da religiosidade e da construção cultural contemporânea. Muito obrigado. Pode passar só. Aqui a gente vai ver as referências. Pode passar. Pode passar. E aqui o meu e-mail do Rodrigo. Agradeço, foi muito instigante ser instigado a pesquisar sobre algo que faz parte aqui da cultura, né, do meu estado, que é o Ceará. Muito obrigado.